O ND+, conversa hoje com o deputado Elvino Bongás, vice-líder do governo do presidente Lula, aqui no Congresso Nacional. Deputado, obrigado por conversar com a gente. A gente queria fazer uma retrospectiva desse ano de 2025 que está acabando agora. Obrigado, deputado. Eu que te agradeço, Lessa, poder falar contigo, todos os teus internautas, todo mundo que te acompanha, uma alegria poder falar contigo e dizer que nós tivemos um grande ano. Lula se consolida, na verdade, como uma grande liderança do Brasil, mas mais do que uma grande liderança do Brasil, ele engrandece o Brasil sendo uma liderança mundial. Não tem nenhum organismo internacional, tanto da ONU, CEPAL, Mercosul, BRICS, CELAC, quer dizer, todos os organismos internacionais, né, o G7, o G20, nas grandes conferências, como foi da COP agora, do clima, que o Lula não seja o cara, digamos assim, né, na transição energética, na democracia, na sustentabilidade. Então, eu quero dizer que nós estamos encerrando um grande ano. Deputado, eu queria começar conversando com o senhor sobre um assunto que é um pouco espinhoso, que o senhor foi um dos 16, se eu não me engano, subrelatores do orçamento de 2026. E dentro da subrelatoria que o senhor trabalhou é a subrelatoria da indústria, comércio e serviços, ou seja, um tema, um assunto fundamental para o desenvolvimento do país, e o senhor acatou, inclusive, 800 e algumas emendas, que é um assunto muito recorrente, que, inclusive, o próprio presidente Lula e membros do governo têm criticado esse controle que eles consideram exagerado do orçamento pelo Congresso Nacional aqui. E o senhor acatou muitas emendas dos colegas, inclusive as chamadas emendas PIX. Eu queria saber o que se conseguiu avançar no orçamento de 2026, que recentemente foi aprovado aqui pelo Congresso, e como é que fica essa relação do governo do presidente Lula com os deputados e essas emendas. Que bom, Lessa, que você falou desse tema das emendas consideradas transferências diretas, que são conhecidas como as emendas PIX. Elas são obrigatórias. O Congresso, infelizmente, votou, e eu votei contra, para torná-las impositivas. Então, está na Constituição brasileira que as emendas individuais, que é o famoso RP6, eles devem ser pagas. Está na Constituição. Então, das 800 emendas, aproximadamente, a maior parte delas são as impositivas, que eu não tinha como negar. Estão na lei? Os deputados votaram. Então, o erro não é agora entrar. O erro foi termos votado. E a maioria do Congresso, num regime que é presidencialista, esse debate é muito bom da gente fazer, eu faço questão de fazer, num regime que é presidencialista, plebiscitado pelo povo, nós estamos, na verdade, num parlamentarismo orçamentário, onde o parlamento faz orçamento, quer dizer, a parte mais importante do regime presidencialista é o orçamento, e o presidente Lula está diminuída a sua força, dada pelo voto popular. Então, essa é a grande distorção da política brasileira, Alessa. É bom que você levante esse ponto. Isso temos que mudar um dia. Hoje não tem força política para mudar, porque o Congresso aqui quer ter impositividade. Hoje tem na emenda individual, que é a maior parte dessas emendas. A outra parte é nas emendas, que são as emendas de bancada, que também são impositivas, que é outra parte das emendas. E a outra parte são as emendas de comissão, que ainda não são impositivas. E que boa parte do Congresso quer que também sejam impositivas. Que, na verdade, as emendas de comissão são as famosas, antigas, emendas secretas, que hoje passam por comissões. Então, não tem ainda total transparência. E o Flávio Dino está certo ao exigir essa transparência aqui. Então, muitas vezes até o pessoal fica dizendo, mas o Supremo Tribunal é muito ativo, né? Fica legislando. Bom, está legislando porque nós deixamos brechas aqui. Né? Então, ativismo jurídico. Então, nesse aspecto, eu quero dizer que eu incorporei, então, as impositivas, eu não tinha o que fazer, elas são impositivas, então elas estão acatadas, e sobre as quais o relator setorial podia se manifestar, que são as emendas de comissão. E as emendas de comissão, eu priorizei as emendas que dialogam com o projeto do presidente Lula e do ministro Geraldo Alckmin. Eu faço questão de falar do Geraldo Alckmin, que é o nosso vice-presidente, mas ele é também ministro.
E quando eu fui relator do PPA, que é o Programa Plano Plurianual, de 4 anos, nós trabalhamos a necessidade de uma coisa básica para o Brasil, que o Brasil, nos últimos anos, se desindustrializou. A maior derrota, eu diria, da economia brasileira é um país que não tem indústria. Um país que não tem indústria não tem soberania. Um país que não tem indústria não tem emprego qualificado, porque é na indústria que tem os maiores empregos qualificados. E nós não tivemos estímulo nos últimos anos. Aliás, o período do golpe, então, dessa turma do Bolsonaro, aquilo acabou com ciência e tecnologia, destruíram o polo naval. Agora o Lula está indo para o Rio Grande do Norte, 7 de janeiro, Rio Grande do Sul, em Rio Grande, onde nós vamos de novo, está sendo reinstalado o estaleiro para a produção de barcos, de navios, de embarcações, coisa grande do Brasil. E, além de ter uma reindustrialização do Brasil, nós temos uma industrialização verde. Por isso que eu gosto de falar do Alckmin. O Alckmin veio comigo numa audiência pública, que eu convidei ele, para falar da neoindustrialização. Eu disse, Alckmin, o que o senhor quer dizer com neoindustrialização? Eu quero dizer uma indústria nova, indústria com emprego qualificado, uma indústria verde. Por isso que o Brasil é da transição energética. Então, o que eu acatei? Eu acatei e ampliei recursos, o que era possível de eu fazer, a partir dessa emenda de comissão, no orçamento, de mais recursos para a indústria brasileira. Nós queremos indústrias brasileiras, isso se chama soberania. E dentro da indústria brasileira, inclusive, o estímulo à indústria verde. Então, todo o processo de transição que se chama de municípios verdes, programas na área de agroecologia, também tiveram um aporte importante. E o terceiro aspecto de recurso que eu designei com valor flexível foi na área das micro e pequenas empresas. Eu fui nos ministérios, eu fui com o Márcio França, eu fui com o ministro Alckmin, eu fui falar com o planejamento, eu fui ouvir as áreas sobre as quais eu tinha minha relatoria, que era na fazenda, na indústria, no comércio, na micro e pequena empresa, e planejamento, para que a gente pudesse alocar, então, para a indústria mais verde e para a micro e pequena empresa. Porque na micro e pequena empresa também que se gera muito emprego. Então, nesse sentido, a ênfase maior no meu relatório setorial é isso, e concordando que é um abuso, é um exagero o que o Congresso fez com o Executivo. Nós deveríamos reduzir as emendas e não ampliá-las. Além dessas emendas, o senhor conversou durante esse ano bastante com o presidente do SEBRAE, o presidente Décio. O senhor é deputado, líder, pelo PT do Rio Grande do Sul, e conversou bastante com o vice-presidente Alckmin exatamente nesse período de construção do orçamento. Além da pequena e microempresa, o que a gente pode esperar para 2026 desse orçamento, que a gente sabe que é muito pequeno o valor discricionário para os investimentos do governo? Ele ficou pequeno exatamente por causa dessa situação, que a maior parte dos deputados cada um coloca na sua região, na sua base eleitoral, então eles deixam de ser estruturantes. Essa é a palavra certa. O Fábio Dino usa muito isso. O orçamento ele tem que ser estruturante, para a gente ter em todas as regiões, termos universidades, que com o presidente Lula nós ampliamos, para que todas as regiões tenham institutos federais tecnológicos, nosso jovem poder se tecnificar. Hoje nós precisamos da robótica, da inteligência artificial, de mecanismos tecnológicos, tem a nanotecnologia, tem a disputa hoje mundial, a grande disputa mundial hoje da China, né, com os americanos, com o mundo, digamos, a tecnologia, são os semicondutores. Nós temos cada vez mais tecnologias, bom, para isso tem que ter investimentos estruturantes. E como é que eu vou fazer um investimento estruturante se o deputado coloca para atender sua basezinha lá numa comunidade A ou B, por mais importante que essas ações sejam? Eu não estou dizendo que não são importantes, elas são importantes, as comunidades precisam, mas eu preciso pensar, o orçamento é da nação brasileira, Então, nesse sentido, acho que a questão industrial, migrando muito na transição ecológica, que é da transição ecológica e energética, porque nós temos muitos investimentos no Brasil nessa área, ele comporta muitos investimentos desses. Eu destacaria aqui, nessa tua questão, Lessa, 2 aspectos. O primeiro é o retorno do PAC. Se nós olhamos o tempo da Dilma e do Lula, nós tínhamos o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Foram eles que colocaram obras nesse país, aeroportos, infraestruturas no Brasil, transporte, o tema dos ônibus, né, do Plano Nacional de Educação, do transporte escolar, as unidades básicas de saúde, tudo isso eram programas do PAC. Esse PAC, depois do golpe, desapareceu. Não tinha mais, porque o Bolsonaro terceirizou o orçamento, deixou na mão do Congresso e o Congresso foi tomando conta. E esse foi um desastre, inclusive com o orçamento secreto. Aí o que nós fizemos agora com o Lula? Nós retomamos o PAC.
e voltou muitas atividades, inclusive de obras inacabadas. Nós temos milhares de obras inacabadas, de creches, de universitárias, de escolas, de obras mesmo de construções, de pontes, de estradas, que foram iniciadas no nosso tempo, da Dilma, e que foram interrompidas, e que agora com o PAC voltam. Então, este ano nós gastamos agora recentemente, gastamos não, o investimento de 50 bi, em torno de 80 bi, então são em torno de 150 bilhões de PAC, que nós já fizemos, e colocamos para este último ano, né, desse mandato, porque nós vamos ter mais mandatos, né, mas desse último mandato, o último do mandato do Lula, nós vamos colocar em torno de 52 bilhões no orçamento de PAC, de obras estruturantes, bilhões, que poderiam ser mais se não fossem os outros 50 e tantos bilhões que os deputados têm na mão. Os deputados e senadores têm perto de 60 bi. Então, eu sempre digo, deem isso para o Lula, para ver quantas obras estruturantes nós estamos fazendo no país. O país está crescendo de novo, com metade de um orçamento, digamos. Estamos colocando o PAC 52 bi. Se nós tivéssemos 60 bi que estão para os deputados e senadores, nós teríamos muito mais. O Brasil cresceria mais. Então, assim, esse é um aspecto. O PAC voltou. Poderia ser maior se não fosse essa distorção da política brasileira. Só me permite. Tá, pode ser. Depois eu pego outro aspecto. O que eu queria o senhor falou bastante das emendas e o senhor citou a emenda PIX, mas a emenda PIX a gente sabe da onde veio, mas acaba não sabendo para onde vai, porque é uma transferência direta. É uma transferência direta que já causou uma série de denúncias, porque são transferidos diretamente para pequenas prefeituras, para entidades. O Congresso não vai fazer nada sobre isso? Não, já fez. Já fez a partir da sinalização que o Flávio Dino fez. O Supremo Tribunal exigiu. Nós já votamos aqui. Como é que era a famosa PIX, a transferência? Chama transferência direta. O que é transferência direta? Eu coloco lá no orçamento, vai para a Fazenda. É a única emenda que eu coloco na Fazenda, para o Haddad. O Haddad passa para a Prefeitura. Se eu falo na educação, eu passo para o Ministério da Educação. O Ministério da Educação já no seu trabalha com a educação. Se eu falo na saúde, eu passo para o Ministério da Saúde. Se eu passo para os esportes, eu passo para os transportes, É assim que é normalmente uma emenda. Qual é a diferença na emenda de transferência direta? Transferência direta, que ficou conhecida como emenda PIX, passa para o Haddad, digamos para o Ministério da Fazenda, o Haddad passa para a Prefeitura. Isso praticamente não tinha projeto. Para que ele é usado? Para que o dinheiro é usado? Não tinha um projeto. Os outros todos têm projetos. Agora é exigido um projeto. Então, eu vou colocar tipo 200 mil reais, 400 mil reais. Vai repassar para o município tem que dizer, eu vou comprar aqui uma patrola, eu vou comprar uma retroescavadeira, eu vou fazer uma reforma numa creche, eu vou construir uma unidade básica de saúde, eu vou, ele tem que escrever o projeto e prestar conta. No início não era assim. Patrola é uma máquina agrícola, para quem não sabe. Patrola, isso chama a motoniveladora, né? Que é uma patrola, que é a motoniveladora, que é um maquinário para fazer estradas, né? Ou podia ser rolo compactador ou qualquer outra máquina, caminhão, enfim, qualquer outra atividade. Ou carros, vans, ambulância, né? Para saúde e tal. Então, todos esses equipamentos, hoje a prefeitura, antes não precisava. Ela simplesmente repassava o dinheiro e era uma prestação simplificada, sem apresentar o projeto. E a gente tem que ter uma coisa assim importante que se chama rastreabilidade. O que é rastreabilidade nesse caso? Se eu Lessa, como direito cidadão, precisa saber o recurso público, tem que ter transparência. Então, o senhor tem direito, Lessa, como cidadão, não como repórter agora aqui, como cidadão e como repórter, de saber quem é que indicou esse dinheiro. É Bom Gás. Para onde é que foi? Para a prefeitura X. Qual era o projeto da prefeitura? Essa. Executou? Prestou conta? Mostrou centavo por centavo? A matemática permite que a gente, centavo por centavo. A gente chama de rastreabilidade. Então, se você quer rastrear este recurso, agora você pode rastrear. E aí vai ter que ter o projeto, a origem, até a prestação de contas. Então, nesse sentido, tem muito questionamento sobre esse modelo de emenda, mas se ele tem a rastreabilidade, a transparência e tem projeto, ele é executável e correto. Agora, o problema era quando ele não tinha isso. Hoje, ele passa a ter essa exigência. Essas emendas, apesar de serem obrigatórias, como o senhor citou, líder, elas não estão imunes ao contingenciamento. Ao menos até 2025 não estavam, né? Sim. Daí havia uma intenção no orçamento de 2026 de torná-las obrigatórias e livres de contingenciamento, que eu acho que passou, né?
Que elas têm que É ter... isso. O que nós defendemos, o que eu defendo, elas são obrigatórias, mas elas são um número percentual X do orçamento, da receita líquida própria. Então, se há um contingenciamento geral, este mesmo percentual de contingenciamento tem que ter nas emendas. Por que eu vou contingenciar, por exemplo, uma área social? O programa de um PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos para o Povo, ele é contingenciado em 5%. Então, também deve ser contingenciado a emenda do deputado. O que os deputados dessa querem é que na saúde contingencia, pode ter fila, pode faltar comida, pode faltar remédio, mas a emenda do deputado não pode ser contingenciada. Isso também é uma blindagem, né? Falamos há poucos dias da blindagem aqui. Isso também é uma blindagem. Não, os deputados são iguais a qualquer outro cidadão. Então, vale também a mesma coisa. A emenda do deputado vai ser contingenciada, se a exigência financeira exigir, o mesmo percentual que um outro recurso. Ponto. É assim que eu defendo. Mas isso tem uma diferença com os deputados, porque eu acho que os deputados queriam duas coisas: que as emendas deles não fossem contingenciadas, que fossem especiais, e, em segundo lugar, que até no ano eleitoral, isso também é um absurdo. Nós estamos votando uma situação onde na metade do ano os deputados já queriam que até metade do ano, já que tem eleições, que até metade do ano todas as emendas fossem pagas. E os demais recursos não. Isso não é uma distorção? O ano é de 1º de janeiro, ao menos o gregoriano é esse, né? Que é de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Então, que valha esse critério para todos os orçamentos, em todas as áreas. E que não tenha uma distinção especial para o parlamentar receber com privilégio. Isso é um privilégio. Eu sou contra privilégios. Então, isso foi uma construção que foi feita, né, para que pudesse se viabilizar, né, o avanço do debate interno. Senhor, Eu tinha uma segunda questão que eu queria falar do orçamento. sim, claro. Uma, então, é sobre a volta do PAC. E a pergunta que você tinha feito, Lessa, era sobre como é que a gente vai fazer o Brasil crescer. E outro lado de fazer o Brasil crescer é fazer o povo ter dinheiro no bolso. O povo precisa ter dinheiro no bolso. E nós, no orçamento está posto agora, que o salário mínimo, e isso nós colocamos na LDO também, pelo Lula, o Lula mandou isso, que é muito diferente do que nós tínhamos nos outros tempos do golpe, e mesmo antes do Lula ser presidente, o PT está no governo, o salário mínimo só era reajustado pela inflação. Anotem isso, pessoal. Isso é a coisa mais importante. Isso é dinheiro do povo, do bolso do povo. Se o salário mínimo só é reajustado pela inflação, ele só corrige perda. Sim, mas agora ele está de novo no arcabouço fiscal. Ele não tem mais aquela valorização. Isso, não. Ele está até 2,5%, ele pode aumentar. O que era? São 3 coisas diferentes. Uma é tu reajustar só pela inflação. Então a inflação não está, agora nós estamos projetando ela de 3,5%, então nós estamos com o controle da inflação, que é outra coisa boa nesse orçamento. A inflação vai estar a 4 ou 4 e pouco agora, né, neste ano, mas nós estamos com projeção de 3,5%, então estamos dentro do controle da inflação. Então, se agora o salário só é reajustado 13,5%, eu só corrijo a perda. Eu não tenho nenhum ganho. A outra proposta nossa é de colocar inflação mais PIB. Então, se o crescimento econômico chega a 3%, então eu vou ter inflação, que devíamos é 4%, vou dar um exemplo, mais 3%, então o salário vai reajustar 7%. Então, eu tenho um ganho real. Só eu peguei os dados, eu falei isso na tribuna Mas isso não está mais valendo. Não, isso está valendo, está valendo. Eu já vou falar do terceiro ponto. Eu só para falar isso. Se nós não tivéssemos reajustado acima da inflação o salário mínimo que vai para o ano que vem para 1.621, o salário estaria 11% menor. Só nesses 2 anos agora, nesse período. 11% menor. Significa que cada trabalhador brasileiro receberia R$ 2.171 a menos por ano. Mais de R$ 2.000. Ou seja, a política que o Bolsonaro implementou, que o golpe implementou e que os outros governos fazem seria tirar do trabalhador R$ 2.000 por ano. Por ano. Isso é Lula, isso é PT, isso é nossa política, que é pagar acima da inflação. O que tem, e aí está o terceiro ponto, que você levantou, Lessa, que é o arcabouço. O arcabouço é uma grande discussão que nós poderíamos fazer aqui, que na verdade é o tal de teto de gastos,
que hoje se chama de arcabouço fiscal, no discurso que os fiscalistas fazem, não pode gastar, não pode gastar. O governo gasta demais. Quem faz esse discurso, ele está dizendo o seguinte: não gastem com o povo. Não é para gastar com o povo, não é para ter dinheiro para o povo viver melhor. Esse discurso de gastança é muitas vezes falseado para defender no conceito fiscalista aqueles que defendem um juro alto, para os rentistas. Eles gostam desse discurso, não é para gastar com o povo, é para gastar com os grandão. Aí podem gastar. É o estado mínimo para o povo e o estado máximo, sempre para os grandão. Nós estamos mudando essa lógica. Então, a discussão da substituição do teto de gastos pelo arcabouço, para ter, então, um controle, exigiu que nós pudéssemos elevar em até 2,5%. Então, se a economia cresce 2,3%, eu incorporo todo o crescimento econômico no salário. Mas se a economia crescer 2,7%, o 0,2% fica fora. Então, eu posso elevar, se a economia cresce até 2,5%, eu incorporo 100%. E se ela cresce mais do que 2,5%, eu incorporo até 2,5%. Mas é bom que se diga, esse até 2,5% é por causa da nossa política. Porque se fosse pela política dos outros, seria só inflação, seria zero. O senhor faz uma avaliação que 2025 foi um excelente ano para o governo, para a bancada governista aqui no Congresso. Mas, líder, a gente sabe que a própria questão das emendas que foram contingenciadas ao longo desse ano mudou bastante o humor dos parlamentares aqui e gerou dificuldades com partidos que são da base, mas não são tão aderentes quanto os partidos do núcleo duro do governo, como União Brasil, o Progressista, que tem ministérios na esplanada. E a gente viu, por exemplo, comentários de parlamentares de que, por exemplo, a votação da dosimetria feita recentemente na Câmara, ela seria uma resposta, inclusive, ao atraso de emendas. Como é que o senhor, na liderança do governo aqui no Congresso, na vice-liderança, tem visto isso? O governo está conseguindo dar vazão, porque essas emendas, como o senhor disse, elas teriam que ser pagas. Por que elas estão sendo represadas? Por que são as emendas dos parlamentares que são represadas? Isso é moeda de troca? Eu diria o seguinte: quando o Congresso está mal avaliado pela população brasileira por votar anistias, por votar blindagem para político, por votar blindagem para quem comete crime, quando o Congresso faz isso, ele já é pessimamente avaliado pela população. Pessimamente avaliado. As pesquisas apontam que 45% da população aprovam a dosimetria. Isso, na dosimetria sim, porque a sociedade brasileira está muito dividida nas suas posições políticas. A ponto que o Lula faz tudo o que faz para o bem do Brasil, os outros fizeram tudo o que fizeram, destruíram o Brasil, e o povo ainda acaba tendo um outro impacto. Então, há uma polarização, que não é do Brasil, é do mundo. Então, aqui eu quero falar dois aspectos importantes. O fato de algum político vincular a sua atividade aqui para votar, chantagear, em função de liberação de emenda, se a cotação da Câmara já é baixa perante a sociedade, ela só baixa mais. Isso é da baixa política. Mas isso existe, não existe? Mas eu estou dizendo que isso é baixa política. Chantagear, não liberou minha emenda. Teu salário está em dia, está liberado para tá eleito para trabalhar pelo país aqui. E aí tem essa distorção da política, que é o pagamento de uma emenda impositiva, que é uma distorção da política no regime presidencialista. E agora, se o governo, por uma razão A ou B, às vezes falta um recurso, muitas vezes o projeto não foi correto, muitas vezes um deputado reclama que a emenda não foi paga, daí a gente vai olhar, daí a prefeitura não fez o projeto corretamente, daí a prefeitura atrasou o projeto, ainda está em análise, aí tem que ter complementação de documentos. Mas é diária, então, essa cobrança? Mas é claro, mas a política diária é dinâmica permanente. Então, na verdade, é isso que nós estamos fazendo. Então, o senhor avaliaria que a maior parte do parlamento hoje está na baixa política? Não, essa é uma formação sua. O que eu estou dizendo... Estou lhe perguntando. Não, você que está dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte: se eu vinculo e faço esse tipo de crítica, de vincular, vou votar se tiver atendido minha emenda, eu não acho isso correto. Uhum. E isso nos enfraquece. Eu sou contra, mas eu sou enfraquecido.
E eu não gosto, eu até vou aproveitar para dizer isso, quando as pessoas dizem assim, ó, do movimento, assim, que faz os seus movimentos, muito legítimos, às vezes dizem assim, o Congresso é inimigo do povo. Eu não gosto dessa frase. Por que eu não gosto dessa frase? Eu sou do Congresso. Eu sou parlamentar do Congresso, eleito pelo voto popular. E eu não sou inimigo do povo. Agora, a maioria do Congresso, quando ela vota questões que nem a anistia, ou faz esse tipo de chantagem, ela é inimigo do povo. Mas eu não sou. Então eu não posso generalizar. A pior coisa na vida, isso não é só na política, isso é na vida social também, né? Nunca se pode generalizar. Eu sou contra generalizações. Então o que eu estou dizendo aqui é que o setor que faz esse tipo de chantagem política rebaixa a avaliação de todos. Porque as pessoas também vão me equiparar. Tu é um deputado lá que também está chantageando o governo. Só que nós temos que, então, ter uma pressão. A pressão é legítima. Então, eu concordo. Tu pode pressionar, mas tem outros mecanismos de pressão, de diálogo, de debate, até porque o governo do presidente Lula, se tem um governo aberto ao diálogo e de debate, é o do Lula. A ponto que incorpora partidos que muitas vezes votam contra. No caso dos Dimitri agora, teve senadores que são de partidos que estão na base do governo e que votaram contra a orientação do governo. Mas na correlação de forças que nós temos aqui, infelizmente, isso acontece. Então, essa é a minha opinião sobre esse ponto, que o debate que a sociedade tem que fazer para a gente superar essa fase e a gente não tenha mais esse tipo de chantagem. Pegando a dosimetria no Senado, o senhor é vice-líder do governo no Congresso. Então, o senhor também tem um relacionamento com a Câmara Alta. No Congresso foi dito, no Senado foi dito, inclusive, que o próprio líder do governo no Senado teria negociado as emendas, a aprovação de temas econômicos para votar a dosimetria Isso, ele tem que junto separar com os apoiadores do Bolsonaro. O que o Jacques Wagner fez? O Jacques Wagner fez exatamente o acordo, ele assumiu isso, de procedimento. Tinha 2 projetos importantes para votar. E você mesmo falou antes da sociedade que está dividida, né, entre 43 a 47, no caso da dosimetria, mas está muito dividida. Então, a oposição queria levar adiante o projeto que a Câmara já tinha aprovado. E o governo queria votar o recurso que nós, felizmente, votamos um importante projeto aqui, que foi reduzir as isenções fiscais. E as isenções fiscais são para grandes empresas que supostamente gerariam empregos e colaborariam com o desenvolvimento do país, e que esses dados não são comprobatórios, e que são bilhões, são 600 bilhões que nós temos no Brasil. 600 bilhões de isenções fiscais que não é para o povo. O povo tem que pagar a sua conta. Mas 60% disso é no MEI, no Super Simples. Esses nós excetuamos todos. Zona Franca de Manaus, áreas sociais, todos esses estão fora. Aí sobram uns 200, então, não é? Dos que sobram, mas eu estou dizendo o total. Dos que sobram, tá? O governo reduziu, e essa era a proposta, em 10% da isenção. Ou seja, o cara continua com 90% de isenção. Ele continua com 90%. Então faz um corte em 10% mais ou menos, para nós chegarmos então aos 20, né, bilhões que o governo precisa para o orçamento ter equilíbrio, e ao mesmo tempo nós iniciarmos a cobrança sobre as bets. As bets são esses jogos virtuais que vão ser um desastre para as nossas famílias no Brasil, porque o cara, quem ganha é a banca. É só a banca que ganha. E você paga hoje, vai jogar, na semana que vem você joga, aí já deixa de comer comida, comprar comida para os filhos, daí na outra semana tu perdeu, tu vai jogar de novo, já deixa de comprar roupa para o filho para ir para a escola, já deixa de comprar um tênis. E aí começa a volumar problemas. E a banca ganhando. E a banca hoje patrocinando todas as áreas aí no país. Então, isso é muito ruim. O mundo inteiro taxa os seus lucros em 30%, 40%, até 50%. No Brasil é 12%. Então, o projeto do Lula era chegar a 18%. Mesmo assim, os deputados da direita retiraram esse projeto aqui. Formaram maioria e retiraram. Então, as bets do Brasil só pagam 12%. É um absurdo. E nós, na negociação, conseguimos chegar para 15%. Então, nós votamos. Então, vai ter uma elevação até 15%, que é um sinal bom. Nós temos que continuar ampliando. Nesse momento, conseguimos chegar até 15%, porque tinha um lobby forte e os deputados são suscetíveis a esses lobbies. Segunda coisa importante, as fintechs, os bancos virtuais. Os bancos pagam imposto e os bancos virtuais não pagam, o que tu aplica com cartão. Aí nós conseguimos elevar das fintechs de 9%, vai para 12%, vai para 15% também. E aquele artifício do juros sobre capital próprio, que os banqueiros inventaram uns anos atrás, para que eles pagassem menos imposto, e eles pagam, no caso das pessoas então, que recebem o juros sobre capital próprio, pagam 15%,
nós elevamos para 17,5%. Então, tem elevações substanciais que pegam a classe alta, o andar de cima, como você diz. Então, o governo tinha muito interesse e era necessário que se aprovasse na sessão de ontem isso. Então, o que o Jacques Wagner fez foi um acordo de procedimento. Leva à votação uma e leva à votação outra, sem compromisso com o mérito, porque igual iria a votação. Igual iria a votação. E o governo tinha interesse de aprovar. Então, Jacques De Wagner... aprovar a dosimetria? Não. De aprovar o interesse. Não. A dosimetria, o Alcolumbre já tinha anunciado que ele ia levar a votação. Então, não tem novidade sobre isso. Não sei por que o pessoal tem tanta novidade. Porque levaram a ideia que nós tivéssemos um acordo com a dosimetria. E isso não é verdade. O Alcolumbre ia colocar em votação. Aliás, o Alcolumbre queria levar direto ao plenário. Foi o Otto Alencar que levou na Comissão de Constituição e Justiça, senão iria direto ao plenário. Então, esse projeto igual ia ser votado. E o presidente Lula vai vetar. E a direita não queria que votasse um projeto que interessa ao país, que é um negócio de finanças, de equilíbrio de finanças e comprado na área de cima. Então, o acordo foi apenas de procedimento. E no mérito, votamos contra. Eu espero que o Lula anuncie o veto. Eu espero, e tudo que couber a mim fazer como líder, para falar com a liderança, falar com os ministros, é que o Lula vete essa parte. Ah, mas o Congresso vai derrubar de novo. Mas vamos fazer o debate da sociedade. Eu sou da tese de escancarar as posições políticas para a sociedade conhecer, nos conhecer, e sobre isso ela se posicionar. Líder, o senhor é um deputado historicamente envolvido com o setor agrário, com o setor do campo, não do agronegócio, no caso dos pequenos agricultores. E agora o senhor está tendo essa atuação no ramo industrial. Como é que está sendo essa migração? E o que a gente, assim, de uma forma bem resumida, o que a gente pode esperar para o ano que vem de ações concretas para o pequeno industrial lá da sua terra, o senhor é de Santo Cristo? Santo Cristo, então. Lá de Santo Cristo, ou para o industrial ali da região de Curitiba, ou do interior do Mato Grosso? Do país inteiro. Do país inteiro. O Brasil pode esperar muito, todos podem esperar muito. Quem é da área tecnológica, quem é da área da transição energética, quem é na área dos bioinsumos, quem trabalha no setor imobiliário. Voltou Minha Casa Minha Vida. O Lula agora, dia 7 de janeiro, vai entregar um grande banco habitacional em Rio Grande, junto com a aquisição de 5 navios grandes, junto com a Petrobras. Então, todas essas... Imagina o setor de construção civil. Quanto o setor de construção civil vai ter que produzir? Porque vamos colocar casa de novo para o nosso povo. Está no orçamento, além do retorno. Sim, mas a casa não entra muito no setor da indústria, né? Sim, mas a indústria ela vai ter que produzir. A indústria vai ter. Nós vamos precisar, para a construção, nós vamos precisar de cimento, nós vamos precisar de madeira, nós vamos precisar de ferro, nós vamos precisar de prego, nós vamos precisar de... Entende? Estou dizendo, então, o efeito do Minha Casa Minha Vida, ele bate também na indústria, mas a grande indústria, né, inclusive das grandes empresas na transição energética que está posta, dos carros, combustíveis, que é outro debate. Eu até acho que a gente tem que investir mais em ferrovias. Então, a indústria nessa área também tem que avançar muito. Então, assim, em todas as áreas, na área industrial... Mas por exemplo, lá no Sul, por exemplo, tem uma ferrovia que está entregando a concessão porque não é rentável. Isso é um absurdo. Por que fizeram as privatizações? Isso é o crime. Agora, vamos pegar São Paulo. Eu lembro da imagem do Tarcísio de Freitas. Ele pegou aquele martelo no dia do leilão. Você lembra disso também, né? Lembra que ele se bobeou, né? Porque ele batia. Feliz, porque vendeu a ANEEL lá de São Paulo, que é a área de energia, né? Não, a Sabesp. Não. Foi a Sabesp que eles privatizaram e das energias também. Agora está tendo problema da energia, que é consequência da política de privatização. O Rio Grande do Sul agora se chove, mas é 10 dias, 15 dias, quer dizer, até que religam as redes, porque está privatizado. O governo pode reestatizar, por exemplo, aí que entra uma... Eletropaulo, que era a antiga empresa de São Paulo? Você entrou na tese que eu preciso falar. O problema do Brasil se chama Congresso Nacional. Quem é que... Porque Mas o Congresso não é inimigo do povo. Não, o Congresso não é inimigo do povo. O problema é a maioria do Congresso Nacional que vota hoje, e eu estou dizendo porque nós temos um executivo. Quando o executivo, estou falando hoje, ontem era um executivo que queria fazer a privatização. Hoje o Lula está louco para voltar a fazer umas reestatizações. Mas aprovaria nesse Congresso uma reestatização, por exemplo, da Eletrobras? Difícil, né?
Então, o que nós temos que fazer? Quando eu falo que o problema político é o Congresso, é que nós precisamos eleger, junto com um governo progressista, que é o presidente Lula, um governo do povo, democrático, que pensa no Brasil, na soberania, não no entreguismo dos Estados Unidos, não bate continência para os Estados Unidos. Gente, nós estamos acontecendo coisas no Brasil maravilhosas. Tem um presidente que não bate bandeira para os Estados Unidos. Tem um presidente que defende a soberania do país. Tem um presidente que está reindustrializando o país. Então, o que nós precisamos fazer? Que o Congresso acompanhe isso. Então, nós precisamos agora, é toda uma campanha clara. Votou no Lula, votou em deputado que está com Lula. Votou no Lula, vota em governador que está com Lula. Votou no Lula, vota em senador que está com Lula. Esse é o vínculo que nós temos que fazer. O povo elege o presidente de um lado e um parlamentar que é contrário a essa política. Então, acho que se nós queremos avançar mais no Brasil, nós temos que olhar esse aspecto. Mas fechei parênteses sobre isso, porque eu preciso responder uma questão que você deixou para mim, que eu não respondi ainda. Eu vim no Bom Gás, agricultor familiar, agora é relator do projeto da indústria do país. Como é que eu me sinto? Eu me sinto responsabilizado e feliz. Por quê? Prioridade não é exclusividade. Então, o fato de eu prioritariamente pensar no meu país para produzir alimentos, o Brasil está fazendo novamente, isso também os produtores do Brasil, os pequenos agricultura familiar, os assentados, os ribeirinhos, os quilombolas, todos eles, e a agricultura empresarial, estão com os maiores índices de produtividade. E não tem produção nesse país sem subsídio no governo. O grande produtor, você vai comprar o maior maquinário, financiamento público. O grande produtor, você vai precisar de uma tecnologia, Embrapa, dinheiro do Lula, na Embrapa. Você vai assistência técnica, se ela é pública, se não é privada, é estradas, rodovias, calados nas embarcações, mercados que se abriu no mundo. O Fábio, que é nosso ministro, o Lula, o maior período de abertura de mercados do mundo para suínos, para agricultura, para bovinocultura. Aliás, o Brasil era o segundo produtor de carne bovina no mundo. O segundo, primeiro os Estados Unidos. Essa semana saiu a notícia. O Brasil agora é o primeiro. Vocês acham que alguém pode produzir só com recurso próprio? Não. É público, tem financiamento estatal e correto, e tem que ter. Eu defendo isso. Então, a agricultura vai continuar em boas condições. Claro que nós sempre temos os problemas do clima, sempre tem, do clima, que é o nosso grande, digamos assim, a gente sempre planta na terra, mas vai por cima, né? Se vai chover, se vai chover. E a questão dos preços, por uma questão de mercados, e porque os custos, e boa parte das privatizações também. Eu subia na tribuna, eu dizia, ruralistas, colegas deputados da Frente Agropecuária, por que vocês deixam o Bolsonaro vender a Fafem, que era a fábrica de fertilizantes? Nós, o Brasil, produzia fertilizantes. Eles venderam, entregaram para a mão privada, ficaram mais caros. E aí, com a guerra na Ucrânia, ficaram mais caros. O saco de ureia, no tempo do Bolsonaro, era R$300. R$300. Nós já baixamos esse custo, hoje está em torno de R$140, R$150. O combustível, no tempo do Bolsonaro, estava lá em cima. A gasolina estava passando os R$8. Se nós tivéssemos não a privatização na verticalização dos postos BR, hoje se anuncia uma queda na refinaria, uma queda do preço do diesel ou da gasolina, ela não chega no posto, porque não tem um instrumento público que deveria ter, que foi privatizado porque o governo anterior queria e porque a maioria do Congresso aprovou, e nós temos que reestatizar, e eu tenho certeza, não posso responder pelo Lula, mas eu posso falar, eu tenho certeza que tem um desejo nosso, sim, de reconstruir uma privatização, uma retomada na estatização, porque daí, quando eu anuncio um preço na refinaria que baixa, ele vai chegar também para o consumidor. Mas no tempo do Bolsonaro, a gasolina era mais de R$8. Talvez, se o Bolsonaro tivesse continuado, estaria em 10, em 12. Por isso que eles não podem votar, porque vai aumentar de novo esse preço. Nós vamos garantir mais baixo. Então, quando eu falo que nós estamos encerrando um ano bom para o Brasil, na dificuldade mundial, da extrema-direita, mas no Brasil nunca tínhamos um índice de desemprego tão baixo, o salário mínimo aumentando acima da inflação, tiramos o Brasil do mapa da fome, o Brasil passa a ser respeitado, estamos começando a reindustrialização do país, a inflação está controlada, temos o juro alto ainda, que esse nós temos que baixar, o juro tem que baixar, essa taxa Selic é indefensável. Esse Banco Central, essa autonomia do Banco Central, que também o Congresso votou, eu fui contra, a autonomia do Banco Central é errado no país. Ele tem que ser dependente do país e não autônomo do país.
Esse é o debate político que nós temos que fazer. Eu quero fazê-lo. Então, assim, nós temos Mas ainda... deixa eu lhe Pois é. entrar nisso aí. Exatamente os juros que o senhor defendeu a retomada do salário mínimo, sem a amarra do arcabouço fiscal, incide exatamente no que todos os economistas têm um consenso, que é o controle fiscal é o que trava hoje exatamente o gasto exagerado do governo em relação ao que ele arrecada, não que o gasto já esteja atendendo às necessidades do Brasil, mas ele é exagerado em relação ao que ele arrecada. Então o governo tem que emitir títulos, tem que fazer dívida, tem que ir no mercado, tem que entrar no cheque especial. Quando o governo entra no cheque especial, o juro de todo o Brasil aumenta. E isso é bastante consensual entre os analistas de política econômica. Então, eles colocam que mesmo hoje, com a inflação chegando dentro da meta, o que trava os juros hoje nesse índice mais alto é exatamente a questão fiscal do governo. O Banco Central foi escolhido pelo presidente Lula hoje. O Banco Central é independente, mas é o Gabriel Galípolo, o companheiro. O presidente, Galípolo. E a maioria dos diretores hoje já é Isso. indicado pelo presidente Lula. Mas o que eu estou dizendo, o banco não tinha que ser independente. Essa coisa que vige no país, desse conceito fiscalista, né, de só gastar o que tu arrecada. E aí, quando a gente quer arrecadar mais para cobrar de quem sonega, de quem não contribui, ou de quem tem muitas isenções, que são os grandes, o Congresso não deixa. Mas quando é para aumentar salário ou votar penduricalhos para grandões aqui, para quem está já em escala boa, o Congresso aprova. Essa é a contradição. Nós temos que falar disso. Então, qual é que é o problema? Quando eu falo que o problema está no Congresso, é que nós temos que ter um Congresso que caminha junto para que quem sonega, quem não paga, contribua. E é o mesmo tema do tema da segurança. Não vamos falar agora de segurança. Sim, vamos falar de segurança. Nós aqui, o Lula apresentou um projeto antifacção e uma PEC da segurança. E nesse caso estava para fortalecer a Polícia Federal. Esse Congresso, através do Derrite, que é o cara da extrema-direita, colocado pelo Hugo Mota para ser relator e liberado, porque era colega deputado, mas ele foi secretário de segurança do Tarcísio lá em São Paulo, ele veio aqui para enfraquecer a Polícia Federal. Enfraquecer a Polícia Federal. Porque hoje os bens apreendidos, por exemplo, uma lancha, que era de um bandido que estava fazendo tráfico. Aí nós vamos apreender essa lancha. Ou um carro de um bandido. Ou um avião que estava transportando drogas ou fazia contrabandos. Quando isso é apreendido no negócio da bandidagem, esse bem tem que vir para quem? Para a polícia. Para ela continuar, a Polícia Federal, para ela continuar estruturada, para continuar fazendo outras vistorias sobre contrabandos. Porque é aí que vai muito dinheiro. Aí que o ralo está grande para desviar de dinheiro. Mas, e isso eles tentaram enfraquecer. Portanto, o Lula e a esquerda e o PT vão encerrar o ano com essa pérola. A extrema-direita hipócrita diz que tem que ter mais... Toda vez que tem um crime, a extrema-direita fala uma coisa só. Mais cadeia, mais cadeia, mais cadeia. Só que quando os deles vão para a cadeia, menos cadeia. Quando um criminoso é para menos anistia. Então isso é uma contradição da extrema-direita. Hipocrisia pura. O senhor é um otimista, né, líder? Porque o senhor faz uma avaliação que 2025 foi bom, mas a gente tem aí algumas dificuldades. O presidente Hugo Mota colocou uma série de pautas contra o governo, o PEC da segurança pública não foi para frente, o projeto antifacção foi completamente alterado em relação à proposta do governo, foi voltada a dosimetria. Essa é uma coisa bem importante, assim. Entre o otimista, digamos assim, fora da realidade, e o pessimista, que também não contribui com nada, eu aprendi com o Paulo Freire, que foi nosso colega do PT, foi nosso grande referência mundial da educação, aliás, grande... Como é que eu sei, muitas pessoas se orgulham em estudar em Harvard. E no caso do Paulo Freire, Harvard estuda Paulo Freire. Essa é a diferença. Então, Paulo Freire, ele dizia que a gente tem que ter pé no chão e olhar no horizonte. E eu não sou otimista, eu sou realista. Eu quero dizer que o Brasil, se eu chego no final do ano e o Brasil não está mais no mapa da fome,
se o Brasil está com o menor índice de desemprego, se a indústria começou a ter sinais de retomada. Estamos longe ainda de ter, no estágio que nós vivemos, mas nós estamos retomando. Eu estou vendo que vou para frente, não para trás. Voltaram todos os programas sociais, entre eles um destacado forte do Minha Casa Minha Vida. Eu não falei do orçamento ainda, estou falando sobre o orçamento do pé de meia, né, que é a oportunidade de deixar os estudantes do ensino médio não precisarem sair da escola para poderem trabalhar. Nós estamos ajudando eles para poderem ficar na escola, para não ter evasão escolar. E no orçamento agora nós ampliamos 12 bilhões para universalizar o pé de meia, todo mundo poder realmente no ensino médio ficar, como também o auxílio gás, para que todo mundo não tenha necessidade de estar se queimando ou fazendo outras coisas, ter o seu gás para poder cozinhar a sua comida e ter comida mais barata. Então, se nós encerramos o ano com isso, o Brasil respeitado no mundo, com uma expectativa ainda de melhorar com o controle da inflação, e a gente brigar para baixar o juro, temos que brigar lá com o Banco Central, com o Banípulo, mesmo que ele foi indicado por nós, temos que brigar lá. Essa é a política, entendeu? Ele é meu, ele foi indicado por nós, então eu vou ficar quieto. Eu não. Ele está errado. Eles têm que baixar o juro, porque o governo gasta muito dinheiro. Mas o juro dele está maior do que o juro do indicado pelo ex-presidente Bolsonaro. Mas e provavelmente o anterior deixou isso encaminhado que eles não tivessem condições de baixar. E agora nós vamos começar uma fase de redução. Pode anotar. Vai reduzir o juro, porque a inflação está controlada, estava descontrolada, nós controlamos a inflação, agora permite, né, que a gente possa baixar. Então, essa tem que ter esperança também, né? Eu sou uma pessoa também esperançosa nesse sentido, não de braços cruzados, eu estou atuando, estou dizendo que tem que baixar, mas tenho esperança para baixar o juro. Eu estou gostando de conversar contigo, porque isso me permite passar, às vezes, coisas para a sociedade que a gente não só escuta de, o governo gasta demais e tal, mas onde é que o governo gasta demais? Sabe onde é que o governo gasta muito? Se o juro está alto, eu faço um financiamento em 15%. Vamos dar um exemplo. Eu pego o dinheiro a 15% e eu ofereço para o agricultor, pelo belo programa que nós retomamos o MDA, para a agricultura familiar, a 4% do Pronaf. De 15% para 4%, dá uma diferença de 11%. Quem é que paga essa diferença? O governo. O governo paga essa diferença. Agora, para quem é da agroecologia e que é produção orgânica, é zero ou é 2% o juro. O governo paga para estimular. Então, olha a diferença, olha os milhões que eu pago. Se o juro fosse mais baixo, ia pagar menos. Então, quando a gente fala de gastança, sabe que a oposição fala tanto aqui, a gente tem que explicar essas coisas boas, essas coisas, para o povo compreender que a gastança que eles querem dizer é gastar com o povo. E essa gastança, para o povo, tem que continuar. O que agora tem que fazer é o equilíbrio da conta. E para equilibrar a conta, eu tenho que diminuir o juro, eu já equilibro um monte. Se o juro está mais baixo, eu equilibro um monte, tanto o pagamento de títulos e tal, e essa parte que eu estou dizendo, e ao mesmo tempo a gente fazer cobrar e pagar quem não paga, quem sonega. Líder, eu queria só retomar duas questões de forma bem breve sobre 2025 e depois queria perguntar para o senhor disse que tem que olhar para frente, então para 2026, o que o senhor espera e como é a sua leitura política do cenário em 2026. O senhor é um otimista em 2025, mas um otimista ativo, como o senhor definiu, mas eu queria trazer mais duas questões que são difíceis para o governo. Houve a CPMI do INSS, que está acontecendo ainda e tem apurado uma série de irregularidades que seguiram durante o governo do presidente Lula. E a gente está vendo aí o caso, por exemplo, o senhor acabou de dizer que o Lula está ansioso por uma estatização, mas os Correios e Telégrafos, a empresa pública de Correios, está à beira de uma falência, precisando de 20 bilhões, inclusive comprometendo o resultado, saiu, o Ministério da Fazenda disse isso, um dos fatores que mais impactou o resultado fiscal do governo foi o prejuízo dos Correios. Lessa, eu sempre gosto de dar entrevistas. E quando você veio pedir para eu falar, eu logo disse assim, será um prazer falar. Porque dá a oportunidade de eu dizer o seguinte, no INSS, se o Lula não tivesse entrado, talvez os idosos hoje ainda teriam sendo roubados. Porque nós estamos mostrando na CPI que o governo passado, o Onyx, que era o grande cargo, os ministros do Bolsonaro, e o próprio Bolsonaro. E sabe quem é que disse que levaram ao Bolsonaro na transição que tinha problema no INSS? O senador Isalci, que é do PL. Ou seja, a turma do Bolsonaro foi no Bolsonaro e disse, Bolsonaro, estão roubando dos velhinhos do INSS. O Bolsonaro não fez nada. Aí chegou para o tal do Moro,
Conhece o Moro? O senador Sérgio Moro. O senador Sérgio Moro, isso. O cara que nós temos que olhar o que o cara que ele colocou de Araponga lá para fiscalizar, como era o nome dele. Tem as denúncias agora, porque a Polícia Federal identificou os crimes que o Moro cometeu. Então, a história do Moro, da Vaza Jato e da destruição que o país teve com essa Lava Jato, que prejudicou as empresas, acabou com o emprego, prejudicou a política, porque ele quis realmente atacar só a esquerda e defendia os seus. Ele, o Moro, sabia também. Então, o Moro sabia, os ministros sabiam, o Onyx sabia, levaram para o Bolsonaro, eles não fizeram nada. Eu posso, então, dizer que se eles tivessem continuado, hoje os velhinhos ainda teriam sido roubados. Quando o Lula entrou, começaram a trabalhar de forma inteligente, colocar a polícia atrás, investigar, e foi o governo Lula que identificou, acabou com essa, e está com a roubalheira, e está remunerando, inclusive, os que foram lesados. E temos que apurar, porque hoje, inclusive agora, nesses dias, teve mais ações da Polícia Federal que continua atuando, e é outra prova. Então, agora um senador do Maranhão, que é o Everton, que é no PDT, onde a Polícia Federal fica atrás. O que significa? A Polícia Federal só trabalha, está aparelhada para pegar outro lado, como se diz. Não, é trabalho independente, doa quem doer. E ele hoje não está condenado, tem uma investigação. Eu não posso ser premeditado ou generalizar. Mas as investigações continuam. O que eu estou dizendo é que se fosse o governo passado, talvez nada disso estava acontecendo, porque eles sabiam. O Bolsonaro sabia, isso foi dito por eles, não por nós. Isso é a primeira coisa. Sobre os Correios. Sobre os Correios, é bom que a gente reflita o seguinte. O Correio hoje, o ganha, não é por causa da carta que tu mandava para o teu namorado antigamente. Ou para o pai, eu estava longe, eu precisava estudar, então eu mandava cartas. E a gente esperava o dia lá no Correio para pegar uma carta. Desapareceu, isso não existe mais. Hoje eu me comunico instantaneamente, falo ao vivo a qualquer momento com o paciente. Então, mudou essa parte. O grande segredo é encomendas, é transporte de mercadorias, das encomendas que são feitas. E aí, os Correios, você imagina, em vez de se preparar para entrar nesse mercado, para não deixar a Amazon e tantas outras no mercado, porque eles têm uma rede estruturada no país de altíssima capilaridade, nos rincões da Amazônia ou em qualquer lugar do país, o assunto era privatizar os Correios. Em vez de se preparar, se os Correios se tivessem preparado para disputar esse mercado, eles estariam fortíssimos. Mas o governo passado queria vender. Tá, mas agora o governo atual quer demitir boa parte dos trabalhadores. Claro, criou um problema, criou um caos tão grande. O que o governo está fazendo? A atual gestão que está colocada lá, ela quer fazer um processo, vai abrir a oportunidade, vai demitir. Vai abrir um PDV, como as empresas fazem, um pedido de demissão, PDV que é o processo de demissão voluntária, se alguém quiser aderir, vai aderir. Então, estão vendo como é que faz. Mas nós temos que olhar a origem, eu não posso só fazer o discurso hoje. Eu disse, é o caos dos Correios. Então, mas a solução não é contraditória para o governo? Não, o governo ele tinha que reestruturar os trabalhadores? Mas exatamente nós queremos que o Correio esteja em pé. Porque se o Correio não está em pé, não vamos ter trabalhador. Então eu tenho que olhar na origem, na raiz. E a raiz está a olhar por que os Correios chegaram nesse ponto. E a raiz principal está essa. Em vez de modernizar ela para estar nessa nova função que os Correios deviam estar, que é, na verdade, das encomendas, né? Ele estava só querendo privatizar, porque tinha que privatizar. Então, a origem do problema está essa. Então, nós temos um abacaxi na mão, um grande abacaxi na mão. E nós temos que ver da melhor saída que nós vamos ter que ter. Então, nós temos nós estamos concluindo o ano com um aspecto bastante positivo para o nosso país, bastante positivo, com enormes problemas. E o positivo disso, quando eu falo de forma esperançosa, e esperançar não é cruzar os braços, é esperançar também no Paulo Freire, é esperança, é esperançar, é agir. É dizer que nós estamos trabalhando para buscar soluções, para frente, não retroceder. Porque o que a direita apresenta de solução? Me diga uma solução da direita. Nenhuma. É amnistia para criminoso. Todos os discursos desses dias. Tu tem alguma proposta que a direita tem para o país? Não, a proposta que a direita tem para o país é deixar o Trump mandar aqui, é privatizar, é mais lucros, e eles são contra reajuste salário mínimo, não. Na Previdência, na aposentadoria do povo, eles queriam aumentar a idade de aposentadoria, fizeram uma reforma da Previdência, reforma trabalhista, eles queriam aumentar a idade de aposentadoria. Então, assim,
o que eles vão fazer? A gasolina ficar a 10 pila? O saco de ureia voltar a 300 reais? Tu não poder viajar? Tu não poder estudar? Eu não estou inventando, eu não faço fake. Eu não faço fake. O que eu estou falando, tudo tem prova. Porque eles fizeram assim. Então, por que nós não podemos, no ano que vem, eleger um governo para retroceder? Ou nós queremos de novo a desgraça aqui? Nós não queremos ver sem vacina, quando tem uma Covid? Deixar morrer as pessoas? Eu não. Eu tenho familiar que morreu. Então, eu não quero isso para o meu povo. Então, essa é a minha dureza. Assim, eu comemoro os resultados, mas eu falo com dureza, responsável, que eu estou falando aqui. Não retrocedamos. Se temos problemas, vamos tentar solucioná-los, mas não aumentar a dificuldade. 2026. Vamos ver como é que é a visão do senhor. Queria começar pela agricultura. Na agricultura, apesar de todos os esforços do governo do presidente Lula, para o pequeno, para a agricultura familiar, o médio produtor, principalmente, que é um dos principais motores do PIB nacional, tem questionado muito que, apesar da safra recorde que é esperada agora para 2026, a safra 25-26, a rentabilidade do campo, da soja, do trigo, do milho, talvez seja uma das menores. E isso está causando uma explosão de recuperações judiciais pelo país. Como é que é a sua leitura para esse ano? O campo vai quebrar plantando e colhendo mais do que já plantou na história? Não, na medida em que nós estamos ajudando como governo para ter um novo seguro agrícola com controle, para que realmente quem precise, frente a uma sinistralidade, ele tenha, e nós tivemos um período onde recebeu o seguro quem não precisava. Então nós temos que fazer... Teve fraude? Nós temos que fazer, sim, tem Polícia Federal atrás, inclusive. Então nós temos que fazer com que quem perdeu realmente tenha. Eu lembro da história do Dadu no papel, né? Às vezes tem seguro papel também. Então, assim, temos que ter isso aqui. O que eu defendo é o produtor. Teve prejuízo, tem que ter o apoio. E para isso nós temos que ir melhorando o tal do PROAGRO, o seguro agrícola. Isso é um ponto. Fazer a securitização lá do Rio Grande do Sul? Segundo aspecto, eu vou entrar nisso. Segundo aspecto, nós precisamos diminuir custos. Então, nós estamos trabalhando para diminuir custos. Custos quando tu planta, quando tu compra uma máquina, quando tem o custeio, depois ter infraestrutura boa, estradas, rodovias e assim por diante. Onde, então, procurar mercados para vender? Então, isso nós também estamos fazendo. Mercados para vender no exterior. Quarto aspecto. Tem que ter para o agricultor um mercado interno, para ter consumo fora. Só que aqui agora eu vou entrar em duas situações que realmente, para o campo, são muito difíceis. Como é que tu vai equacionar? Eu vou pegar o tema do arroz. E eu gosto de falar dos problemas reais que existem. Ou do leite, podia pegar o do trigo. Mas eu vou pegar o tema do arroz. Para todos os governos, e não é só este, ele quer que para o consumidor o arroz seja caro ou seja barato. Seja barato. Então, diminuímos o preço do arroz muito na gôndola do mercado para que todo mundo possa comer arroz e não passar fome. Nós não queremos fila do osso ou botar a miséria do país. Então, tem que estar barato. Só que quando eu falo que tem que estar barato, quem planta tem que ter renda. Então, como é que eu vou garantir para o produtor de arroz que ele tenha preço bom? Então, nós fizemos, por exemplo, pelo governo do Lula, diferente do que os outros governos, que ia acabar com a Conab, nós fizemos a Conab ter de novo estoques e, ao mesmo tempo, ter uma política que se chama contrato de opção. O preço estava lá em R$115 no mercado, o preço mínimo estava lá por 60 e pouco, aí nós fizemos um contrato de opção. O agricultor pode vender por 87 no ano passado. O governo paga 87. Se o preço está a 90 ou 100, o agricultor opta, é contrato de opção. Ele vende no mercado. Mas se o preço está a 65, o governo compra por 87. Mas o agricultor tinha que aderir. Aí a oposição aqui fez muitas críticas a isso, mas só 87 e tal. E acabou isso estimulando os agricultores a não aderirem. Aí o preço caiu para 60. E quem defende o mercado? Quem defende o livre mercado? O mercado é assim. 60. O governo queria pagar R$20 a mais, mas se estimulou através da crítica ao governo que só colocou 87, digamos só. Os arrozeiros são bastante descontentes com o governo. Aí o que aconteceu? Aí os arrozeiros deixaram de receber R$20. O governo quis ajudar. Não são todos os arrozeiros. Eu falo com os produtores de arroz. Eu tenho contato direto com os produtores de arroz. Nós temos essa dificuldade
Muitos que aderiram estão satisfeitos com o que o governo pagou. Eu não sou favorável que tenha campanhas para diminuir plantio, porque nós precisamos plantar, produzir, fazer o povo comprar e comer, e enquanto isso nós vamos tentar baixar o juro. Então tem que baixar o juro, tem que baixar o insumo, tem que ter uma infraestrutura boa. Não é um elemento só, é que nem o tempo, né? Não é, ele depende disso. E o último aspecto que eu queria falar, que é um grande problema, aí eu entro no tema da securitização também, é a questão que nós na agricultura, nos últimos anos, nós, na verdade, repassamos para outros a renda do suor do trabalho do agricultor. Nós repassamos para as empresas que vendem insumos, nós repassamos dinheiro para eles, nós repassamos para quem tem as empresas de tecnologia, nós repassamos para outros. Isso é um estado mínimo. Porque, por exemplo, tecnologia. Se os governos tivessem investido na Embrapa, que é pública, e feito pesquisa de tecnologia altíssima para nós poderíamos ter tecnologias mais baratas. Mas aí o discurso era, não, vamos enfraquecer a Embrapa e vamos passar para empresas privadas, porque as empresas privadas seriam competentes. Elas são competentíssimas, principalmente para cobrar caro. Então, o resultado do sofrimento que nós temos, eu falo isso com muita... Esse é um assunto que eu estudo muito, de que nós permitimos nos últimos anos que o suor, o trabalho nosso, a renda que nós produzimos, ela saísse da nossa mão. Agora, quem vende insumos, quem gosta, eles ganham. E nós, a renda pouco. Mesmo na grande produção que eu tenho, o retorno ele é pequeno. E isso tem o nosso compromisso do governo do presidente Lula de continuar trabalhando muito. Porque nós vamos continuar. Eu era no tempo que eu era presidente do sindicato, o senador Israel de Santo Cristo, a gente lutava para o Brasil chegar a 100 milhões de toneladas de grãos. Isso foi nos anos 80, não é? O Brasil estava abaixo dos 100 milhões. Hoje nós estamos com 320, mais de 330 milhões de toneladas. Então nós vamos continuar aumentando a produção. Os agricultores têm máquina moderna, tem caminhonete, tem estrutura, tem casa boa. Para quem não tem, porque o menor que não tem, a gente coloca, tinha programa de luz para todos, tinha casa, residência. Estamos levando a conectividade, que é outra coisa importante. Sem internet hoje não tem no campo. Então, todas as áreas nós vamos continuar trabalhando bons planos safras. Então, eu espero que a gente tenha um ano bom pelo tempo. O clima é fundamental para nós, tá? E que a gente possa produzir com sustentabilidade. Porque se a gente também usar demais veneno, tecnologias agressivas, a gente vai perder mercados, que é o grande debate, né, com o mundo hoje. Vai querer comprar se a gente tem uma produção sustentável. Então, todo o nosso apoio para quem produz alimento. Líder, para a gente conseguir sintetizar um pouco agora, que já estourou o tempo, a conversa está muito boa, 2026, o senhor vem à reeleição como deputado federal, lá pelo seu estado? Sim, eu vou para o deputado federal. Qual é a sua visão até o período eleitoral? O Congresso vai conseguir aprovar as pautas de interesse do governo? A gente tem PEC da segurança pública, a gente tem projeto antifacção, a gente tem, possivelmente, eu queria que o senhor comentasse brevemente sobre isso, o interesse do governo do presidente Lula em implementar o passe livre em 2026, como grande cartão de visita para a sua reeleição. Eu tenho, assim, se esses projetos não forem aprovados, quem vai perder é o Brasil. E eu lamento que a oposição nossa, ela aposta em quanto pior, melhor. Então, se nós não aprovarmos o projeto antifacção, significa que a direita desse país quer ser pró-facção. É isso? Se eles querem enfraquecer a Polícia Federal, então eles são pró-facção. Então, o Lula é contra a facção. E hoje nós estamos colocando a Receita Federal, a Polícia Federal, a estudar, e parece que tem muito vínculo aí, né, nos grandes sonegadores e tal, que estão atrás desse jogo, que nós precisamos investigar, e aí não tem como ter... O governo usa a Polícia Federal para investigar o ex-presidente Arthur Lira? Não, o governo não usa, o governo quer que ele tenha... O governo defende uma polícia que tenha sua respeitabilidade e não faça que nem o governo passado. Só investiga os meus. E quando o delegado de polícia está investigando o filho do presidente da República, troca o delegado. É isso que eles faziam no governo passado. Por isso que a briga do Moro, qual foi a razão da briga do Moro com o Bolsonaro? Que cada um queria mandar na polícia. Eu quero colocar o meu lá, eu quero colocar o meu, que atende os meus interesses. Começaram a discutir, daí tiraram o Moro. Nós não fizemos isso. Nós vamos deixar a Polícia Federal trabalhar, para que ela vá onde tem erro. Se tem um erro, ela tem que ir atrás investigar. Aí esse erro está no lado da esquerda, está no centro, está na direita, não importa. Importa que ela investigue o erro, independente do para quem doer.
Essa é a orientação do presidente Lula para a Polícia Federal. Então, se nós que queremos combater as facções verdadeiramente, queremos uma polícia inteligente, porque para combater um crime organizado, tu tem que estar organizado. E a PEC da segurança que o Lewandowski fez é organizar um sistema de inteligência de todas as polícias, uma ação forte, para que a gente possa combater o crime. Então, PEC, o PL antifacção e a PEC da segurança são fundamentais. Bom, se a extrema-direita não quer que se aprove, é porque eles querem que continue esse mundo, né? As milícias eu sei que eles têm vínculo. Eu lembro o dia que o Bolsonaro estava do meu lado, do lado do meu colega. Ele estava no microfone de apartes e um deputado da Bahia, isso foi há mais anos atrás, quando ele era deputado ainda. O deputado da Bahia disse assim, que lá tem muitas milícias, eu estava preocupado, estava entrando na Bahia, milícias. O Bolsonaro disse, isso está gravado, ele disse assim, no microfone de apartes, do meu lado, manda para o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro nós gostamos deles. São palavras do Bolsonaro. Então, que eles gostem desse lado, então, mas nós queremos combatê-los, né? A milícia tem que ser combatida e também o crime organizado e as facções. Então, eu tomara que a gente consiga aprovar eles. O segundo que você falou é sobre os projetos sociais. Nós queremos acabar com a escala 6x1. O brasileiro trabalha demais. Nós hoje, com as tecnologias, essas tecnologias tinham que nos ajudar a nós trabalhar menos. Na verdade, nós trabalhamos mais usando isso aqui. Não é verdade? Você também, na tua área, também está. A gente vira escravo, ok? Então, nós trabalhamos, imagina um pai de família, sair segunda-feira de manhã de casa, só chegar em casa sábado de noite, para ver a sua família, para vir em casa dormir, as crianças estão dormindo, de manhã, quando sai de madrugada, as crianças estão dormindo, alguém tem que levar na escola, e eles só têm um descanso no domingo. E com a alteração das legislações trabalhistas, até domingo querem que a gente trabalhe. Então, é 7x7, não é 6x1. Então, o que nós queremos? Ao menos ser 5x2. E o Lula concorda com isso. Então, esse projeto é importante que possa ser aprovado e também o tema do transporte gratuito. Eu acho que isso é para as nossas áreas metropolitanas, isso seria uma economia para o trabalhador. Quem anda no transporte público, né, geralmente é a classe trabalhadora que não pode se deslocar de outra forma. Então, nós temos que ter no Brasil essa gratuidade e estruturar melhor o sistema do transporte público. Aí é rodoviário, os ônibus, no caso, de linhas de trem, melhorar isso para que a gente tenha uma mobilidade melhor. Esse é um grande tema, acho que nós temos uma dívida com o país. Nós temos uma dívida com o país. Essa vai ser a grande bandeira do quarta gestão do presidente Lula? É uma das boas bandeiras. Acho que é uma boa bandeira. Nós temos realmente uma mobilidade, porque isso são menos desastres, são menos mortes, é menos poluição, é menos confrontação. Hoje tu não tem onde estacionar, entendeu? Tu paga também estacionamento. Sabe? É uma dificuldade pelo tipo de mobilidade, de organização sem planejamento, né? E, inclusive, eu que sou do campo, né? Então, mais uma vez, puxar para o meu braço, para o meu assado, é falar do meu sonho do retorno ao campo. Hoje já tem pessoas retornando ao campo, para estar mais tranquilo, áreas melhores e tal, mas nos anos 60 e 70 nós tínhamos 30% na área urbana, 70% na área rural. Hoje nós temos 85% a 15%, mais ou menos, a grosso modo. Assim. Então, nós podemos também pensar um retorno ao campo, nas pessoas que querem ter atividades urbanas, vamos dizer assim, ou atividades rurais não agrícolas, né, que possam desenvolver no campo. Hoje as tecnologias permitem isso, morar no campo e trabalhar um office ou ter uma produção mais descentralizada, para a gente ter uma sustentabilidade melhor. Eu tenho que viver melhor, mais ligadas à natureza. Então, o meu sonho é isso. Agora, prioritariamente, para o ano que vem, nós precisamos garantir, né, que possa manter o que a gente conseguiu aprovar, certo? E nessas áreas do combate ao crime organizado, eu acho que o tema da violência, do medo que as pessoas têm, porque ou ela já foi roubada, ela já foi agredida, já teve uma morte, já teve uma briga, sabe? Nós queremos paz, nós queremos mais tranquilidade. Então, para isso, temos que ter um sistema, né, que combate, de fato, os crimes. Acho que esse é um ponto central. Mas para aprovar tudo isso, precisa do Congresso. E aqui na Câmara dos Deputados, o presidente Hugo Motta está sendo considerado um presidente muito fraco para conduzir. Tem criado polêmicas. Muitos parlamentares têm expressado um certo incômodo. O senhor acredita que o presidente Hugo Motta tem viabilidade política? Porque todos os sistemas são polêmicos, né, líder? Nós precisamos, e é muito interessante isso, é muito interessante. A realidade que nós estamos no Congresso é muito louca. No mesmo dia em que a gente aprova a elevação de tributos sobre os ricos, que ninguém achava que nós podíamos aprovar, é o mesmo dia que eu vou dar anistia para criminoso.
que é uma pauta da extrema-direita. Temos que pensar sobre isso. Temos que refletir sobre isso. O senhor acredita que o Congresso está esquizofrênico? Eu não tenho uma posição... O mundo está dividido. E o Brasil também está dividido. E dessa casa tem essas representações que eu acho que são desproporcionais, porque o Congresso se elegeu ainda na onda do mito. Então, para mim, porque quando eu digo que o Congresso é o problema, ele se elegeu numa fase que não é mais a política hoje. Não é mais. A realidade hoje mudou. Hoje mudou. Nós temos uma presença maior na sociedade. Tinha todo um movimento forte naquela época que elegeu uma maioria conservadora no Congresso. Hoje essa realidade é diferente. Isso eu também tenho esperança de que a gente possa mudar a nossa melhoria no Congresso ano que vem. Nós vamos melhorar. Então, mas as pesquisas dizem que no Senado a direita deve ampliar o número de cadeiras. Mas isso aí é assim, a fotografia deste momento, certo? Ela está hoje muito... A gente vai ter campanha eleitoral, entendeu? Nós vamos ter melhorias ainda, nós estamos consolidando os quadros. O Lula, hoje mesmo, ele está mostrando também tudo o que fez no ano, reuniu com os ministros, vai fazer toda uma prestação de contas, vai tudo. Então, as pessoas vão incorporar e vão sentir, a partir de janeiro, por exemplo, um efeito enorme do presidente Lula. Nenhum trabalhador no Brasil até R$5.000 vai pagar imposto de renda. Mas quem imaginaria que isso ia passar? O Bolsonaro prometeu, não cumpriu, mentiu para o povo, mentiu. E nós chegamos no governo com R$1.903 o cara pagar imposto de renda, que é um absurdo. Aí nós logo fomos para 2 salários, porque mais de 3.000, tínhamos um compromisso até 5.000. Quem achava que nós ia aprovar isso? Todos revoltados, nunca vocês vão conseguir aprovar nesse Congresso. E nós aprovamos. E ainda melhoramos, aprovamos até 7.350, vai ter um desconto, para não ter uma queda abrupta, né, na outra faixa, depois de renda. Então, isso são milhões de brasileiros que, a partir de janeiro, vão ter dinheiro. Aí é outra questão. Esse Congresso aprovou uma proposta do Lula. O presidente Mota tem força, então, para... Não depende apenas do presidente. O presidente, nesse caso, ele está trabalhando muito para ter uma votação favorável para um lado e favorável para o outro, vamos dizer assim, né? Votou com o Lula para colocar taxação de impostos, que talvez nem ele gostaria de fazer em relação ao juro por capital próprio, mas concordou em votar. E, ao mesmo tempo, vota o que nós nunca íamos querer, que é da anistia. Ele acabou votando, aceitando o outro lado. Como diz agregar gregos e troianos. Então, isso. Ou como é que dizem, uma batida no ferro na ferradura, né, como se diz. Então, eu acho que esse é um debate, mas essa é a realidade hoje. O que eu vou fazer? Essa é a realidade. Nós vamos continuar tensionando o Hugo Mota, o Alcolumbre, pelas nossas lideranças, o conjunto dos debates, para isso tem reunião de colégio de líderes, para isso que tem as reuniões, para isso que tem os debates, para isso que tem os embates, e a gente tem que fazer num nível de debate em cima de argumentos. E aqui eu quero, concluindo, né, essa entrevista, eu sei que eu me estendi nas falas aqui, nas respostas, mas aproveitei a oportunidade que eu tive, né, Les? Para colocar assim, eu já estou vários anos como deputado, mas eu nunca vivi algo que é o período do não argumento, das fake, da lacração, como se diz. Isso é a pior coisa para a política. Por exemplo, a oposição convida o ministro Haddad, o ministro da Saúde, convocação para comparecerem aqui para nós, sabe? E parece que o mundo ia terminar quando vem o ministro. Aí é em cima de uma mentira, ou em cima de uma invenção. Aí o deputado vem e fala. Ele já lacrou, gravou, já está nas redes. Daí quando o ministro começa a responder, ele pergunta, deputado, aquela questão que o senhor levantou, isso aí não é assim, os números são... Ele olha, o deputado não está mais lá. O deputado fugiu. O senhor se refere ao deputado Nicolas Ferreira? Um deles, esse talvez seja o campeão, entendeu? Ele questiona e não ouve a resposta. E antes de ouvir a resposta, ele já colocou no ar. Olha a hipocrisia disso. Esse exemplo é bom do Nicolas. O Nicolas é o melhor exemplo. O cara convoca o ministro vem. Aí ele fala para o ministro de uma forma agressiva, ainda mentirosa, com dados errados, aí o ministro responde, civilizadamente. E aí quando ele quis responder, o rapaz já tinha fugido. Saiu da reunião. Não quis ouvir. Isso eu quero dizer que é o problema da política hoje. Não tem mais diálogo. O parlamento é um lugar, e na família, assim, imagina se um homem fala, a mulher não pode falar, a mulher fala, o homem não fala, o filho não é ouvido. Não, tu tem que ouvir. E o que é o diálogo? Diálogo.
não é monólogo. É ouvir e contrabalançar os números. Eles não fazem isso. Isso é uma irresponsabilidade. E aí jogam mentiras ao vento, hoje em dia com as redes sociais, jogam ao vento algo que é mentiroso. E aí depois eu queria que o Haddad pudesse responder, não, aí não tem espaço. Então eu diria assim, que eu lamento que hoje em dia a política ficou numa superficialidade. Nesse caso, não é uma ação civilizada, não é. Porque se eu convido alguém, eu falo para ele, o mínimo que eu devo fazer é ouvir. Eu posso não concordar. Ele tem direito de não concordar. Isso é na democracia, ele vai fazer o que ele quiser. Isso é na democracia. Mas não ouvir seria como tu convidar um amigo teu para ir na tua casa e deixar o cara sozinho e tu ir embora. O que tu ia achar disso? Tu ia chamar o cara de vagabundo, sem vergonha, tu ia adjetivar, fazer tudo o que quisesse. Então, nós queremos uma sociedade civilizada. E, infelizmente, a política nesse período não é civilizada. Ela é muito odiosa e em cima de mentiras e fakes. Líderes, para a gente encerrar agora, rapidamente, só a sua, como dizem no mercado, aos preços de hoje. O vice-presidente Alckmin volta sendo vice do presidente Lula numa reeleição. O ministro Haddad vem a disputar o Senado, porque ele está sendo pressionado para isso. Qual é a sua leitura hoje minha leitura das negociações internas do seu partido? A brincadeira que você faz é o seguinte: toda vez que a gente fala do Alckmin, todo mundo pensa de algo que você fez salvar. O que você fez salvar? Do outro vice que foi uma traíra. E nós temos um vice-presidente que é extraordinariamente responsável, leal, trabalha no projeto que o presidente da República foi eleito por uma vontade popular. Então, o Alckmin tem sido um exemplar vice-presidente e ministro também da Indústria e Comércio no nosso país. Então, o Lula vai estar muito bem servido se tiver o Alckmin novamente de vice. Os setores do PT estavam querendo indicar outro, não? Não. O Alckmin é um bom nome, mas obviamente que o Lula vai compor, porque nós temos um conjunto de outros partidos e negociações a serem feitas para o ano que vem. Mas isso está em muito boas mãos, porque está na mão do presidente Lula na comissão disso, e o Alckmin é um excelente nome, como poderá ter outros excelentes nomes para compor. Qual é o segredo? Nós vamos colocar o Alckmin ou o Haddad candidato a governador em São Paulo para ganhar o Tarcísio Freitas. Vamos ganhar São Paulo. São Paulo é importante. Nós podemos ganhar São Paulo. Mas não é o Márcio França em São Paulo? É um outro nome. Essa é a situação. Então, eu não posso dizer hoje, se vai o Haddad, que seria um excelente nome, se vai o Alckmin, que seria um excelente nome, se vão ser outros nomes. O que eu posso dizer hoje é que nós vamos ter um bom vice do Lula para ganhar e vamos ter um bom candidato em São Paulo para disputar e bem e também trabalhar a possibilidade de ganhar no Tarcísio. Qual é a sua aposta? Só entre nós aqui. Não, eu acho que o Haddad é um excelente nome. E o Alckmin especialista? Também é um excelente nome. Isso assim, eu não gosto de apostar. Eu não faço apostas na política, entendeu? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eles são ótimos nomes, e eu vi que pela qualidade deles, para reconstruir São Paulo, olha a desgraça que esse Tarcísio colocou São Paulo, a violência em São Paulo, agora o abandono que tem em São Paulo com a energia, agora da privatização que ele fez, da Sabesp. E quem está colocando dinheiro em São Paulo é o Lula, para fazer infraestrutura. Então, em todas as áreas. Então, eu tenho certeza que o povo de São Paulo, tendo um outro governo que pode ser o Alckmin, pode ser o Haddad, junto com o Lula presidente, será uma ótima combinação. Mas isso é um processo. E processo a gente não define hoje. O bom é que a gente tem muitos bons nomes para continuarmos sonhando com o Brasil melhor, com respeito, com a inclusão e não com ditaduras, fascistas, violências, mentiras ou mortes. Líder, muito obrigado por conversar com a gente. Muito obrigado por dar essa conversa e muito obrigado a todos que nos acompanharam no Ainda Tem Mais. E até a próxima.